Muito bem, nós já estamos de volta com o segundo bloco do TVB Entrevista de hoje. O assunto é que está bombando, né? Estamos aí com o Fórum ODS 2025, que acontece aqui em Joinville. E olha, com certeza já é sucesso garantido. Você tem se preocupado com o bem-estar das pessoas? Você tem se preocupado com o bem-estar do planeta onde você está vivendo? Olha, se você não está, chegou a hora de você parar um pouquinho e fazer uma reflexão, né, do que você tem feito para melhorar a situação, não somente do nosso planeta, mas também das pessoas que estão inseridas nele. Eu, você e muita gente. E no segundo bloco, eu tenho o prazer e a alegria de estar aqui comigo o Lavito Bacarissa, que é secretário executivo da Comissão Nacional, e a Gisele Victor Batista, que é coordenadora de mobilização do Movimento Nacional. Que bom tê-los aqui. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem. Boa noite. Lavito, você é da onde mesmo? Somos o governo federal, né, a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que compõe a Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil. Mas você é de lá de Brasília mesmo? Não. Sou paulista, radicado em Brasília já há 5 anos. Ah, é? Pô, mas aí foi para lá e ficou para lá e... Eu desenvolvi a trajetória profissional pela Caixa Econômica Federal, sou que funcionário legal. de carreira da Caixa, e aí estive na condução da Gerência Nacional de Sustentabilidade da Caixa durante 3 anos na matriz da Caixa em Brasília, e aí fui convidado para compor o governo do presidente Lula. Que bacana. Gisele, você de onde que é? Eu sou catarinense. Catarinense. Sou do estado de Araranguá. Que bacana. E hoje mora? Moro em Florianópolis. É. Moro na região da Grande Florianópolis. Vocês gostam da ilha, né? Né? É um lugar muito bom para se morar em Santa Catarina, né? Aqui a gente é bem bairrista, Lavito. Eu sei. E vocês já convidaram o Lavito para vir para cá também? Ele não sai de Brasília. Não, eu saio muito. Aliás, eu fico muito pouco em Brasília. Ah, é? E conheço muito bem esse estado maravilhoso de Santa Catarina. Tive a oportunidade pela Caixa de conduzir a gerência de governo do banco na região de Chapecó. Então, aquele oeste eu conheço todo, sou apaixonado por ele. E conheço bastante também o litoral aqui. Tenho a oportunidade de ter bons amigos que moram aqui. Já que estamos no inverno, o oeste é mais frio, né? É muito mais frio. Se aqui é frio, no oeste, É então... muito mais frio. Eu conheço esse frio já. Gente, que bacana ter vocês aqui. Olha, Lavito, esse evento que acontece aqui na cidade tem uma envergadura extraordinária, né? Muito forte, é uma potência. Aproveitar para parabenizar o Movimento Nacional ODS aqui de Santa Catarina. Movimento esse que tem assento na Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente desenvolve um trabalho juntos, né? Assim, a comissão é de natureza paritária, então o governo compõe a comissão e a sociedade civil também. E o Movimento Nacional ODS, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes potências no que diz respeito a trabalhar a agenda em todas as dimensões do Estado, articulando as dimensões do Estado e também o setor privado, o setor produtivo, que é o que a gente encontra aqui no Fórum de 2025. Como é que você vê esse fórum no âmbito nacional? Com certeza é um exemplo a ser seguido, né? Porque, como eu costumo dizer, a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é uma agenda de um protagonista, né? Não é o governo federal que vai protagonizar, ou o setor produtivo, ou algum segmento específico que vai protagonizar. Assim como não vai ser uma cidade ou um país. A gente tem problemas complexos para resolver e problemas coletivos. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter um fórum como esse acontecendo, conectando as experiências, compartilhando as boas práticas, significa que a gente está no rumo certo. Ainda que um lapso enorme, né, que a gente tem no que diz respeito ao atingimento das metas da agenda, mas o caminho é mais ou menos por esse caminho, de conectar as boas experiências e avançar no território. Eu vejo assim o apontamento para resultados que vão aparecer lá na frente, né? Exatamente, exatamente. Muitos dos trabalhos que são desenvolvidos na agenda são trabalhos estruturantes, né? No bloco anterior aqui a gente teve a palavra do Gilson, e o Gilson disse, faz parte de uma mudança de cultura. Então, obviamente, existe a emergência, né? A gente vive um contexto hoje de policrises que bate na nossa porta a todo instante, mas a gente precisa avançar nessas ações estruturantes para que a gente possa, sim,
no médio e longo prazo, colher os resultados que a gente precisa enquanto humanidade. Você tem acompanhado esse processo, visto que você está nessa comissão no país, e como é que você vê isso? A gente está vendo uma fração da história muito complexa, né? Assim, é importante dizer que a Agenda 2030, eu gosto de destacar esse aspecto, ela é uma agenda internacional consensuada na ONU por 193 nações. Eu acho que esse aspecto deve ser ressaltado porque a gente vive hoje uma situação de degradação do multilateralismo muito grande, né? Então, 193 países consensuarem compromissos dentro de uma agenda, isso por si só é uma vitória. Agora, de 2015 para cá, a gente tem várias situações acontecendo, tanto internas no Brasil quanto externas também, que comprometem o desempenho da agenda, né? Então, vejo, é uma situação difícil, complexa, mas que a gente não pode dar um passo para trás, a gente tem que seguir para frente. Tem que avançar. A gente tem aí, produção, nós temos aí algumas fotos, você pode, João, pode já colocando, daí do evento, né, que vai ter. E você estava conversando ali, Lavete, eu estava lembrando daquela questão que nem todos os países ainda estão num trabalho de aceleração no que se refere ao desenvolvimento da sustentabilidade. Alguns ainda estão muito aquém, né? Muito. A experiência, tanto em nível global quanto dentro do Brasil, não é uma experiência homogênea. A gente tem países que avançaram mais na agenda, países que não avançaram, e no Brasil também a gente percebe isso. A gente está falando de um país tão grande como o Brasil, com tantas regionalidades, peculiaridades, e aí você percebe que determinadas regiões, determinados estados conseguiram avançar mais do que outros. O nosso trabalho, enquanto Comissão Nacional, esse coletivo de governo e sociedade civil, é tentar construir uma homogeneidade dessa experiência no que diz respeito à agenda. Agora, reforçando, num cenário muito complexo, muito difícil, né? Hoje o que a gente vê vindo, né, sobretudo da política americana, a gente vê um processo de degradação de todos esses acordos que foram construídos, né? E que você pode imaginar que é difícil você consensuar tudo isso dentro de um documento como é a Agenda 2030. Sim. E hoje há um processo de degradação importante. Você vê os Estados Unidos desembarcando do Acordo de Paris, né, desembarcando da Agenda 2030, e um país como os Estados Unidos, ele acaba incentivando outros países, né, de maneira insidiosa ou deliberada, a fazer o mesmo. Agora, é um problema complexo que a gente tem que resolver. O que a gente não pode é deixar de tentar resolver o problema, porque isso coloca em risco não só o meio ambiente, né? Estamos aí às portas dos pontos de inflexões, né? Mas também a humanidade. Nós temos um pequeno vídeo aí, João, se tiver no ponto, pode colocar para a gente acompanhar aqui. Um vídeo bem interessante. Humanidade, eu falo com vocês com a memória dos tempos. Sou o chão sob os seus pés, o único lar que a sua alma já conheceu. Mas hoje minha respiração está curta. Sinto uma febre que não cede. É a emergência climática. Minha febre é o sinal de que a Terra está aquecendo. O que aquece em vocês? A ação ou a indiferença? Esse é um colapso silencioso, um lamento que eu sussurro, mas a sua ação não pode ser. As mudanças climáticas não são estatísticas para mim, são as feridas abertas em minha pele. E sei que no fundo vocês entendem, mudança climática exige mudança de atitude. Então eu lhes pergunto, o que vale a pena salvar? A resposta, minha querida humanidade, está em seu próprio reflexo. Eu lhes peço, recordem que vocês são natureza, não uma parte de mim, mas eu mesma em outra forma. Salvar-me é salvar a si mesmos, e é por isso que minha mensagem não é sobre o fim. Ela é sobre a esperança que ainda pulsa em meu núcleo. Meu futuro não precisa ser de perda. Ele pode e deve ser regenerativo. Cuidar, regenerar, prosseguir. Esse é o caminho. O futuro é regenerativo e começa agora, com a sua escolha.
clima em colapso, planeta em regeneração. Qual lado você escolhe? Reconectem-se comigo através de uma nova bioeconomia que aprenda com a minha sabedoria e gere vida. Façam da justiça social o pilar de cura, pois não posso ser curada se uma parte de vocês for deixada para trás. O nosso amanhã será verde se agirmos hoje, com amor e urgência, o planeta Terra. A gente fica pensando assim como o nosso planeta é maravilhoso, né? E poderia ser mais, Gisele, se houvesse mais conscientização na vida, mais cuidado, mais preocupação, porque o próprio ser humano está destruindo o planeta. Hein? Exatamente. Por isso que a gente fala que a Agenda 2030, a gente fala de uma mudança de cultura, de uma quebra de paradigma, de um modelo que está nítido para todo mundo, que está exaurindo o planeta, para um modelo que seja socialmente mais justo, que é o que a gente busca. É importante dizer que a Agenda 2030 está calcada nos direitos humanos, que seja economicamente viável, porque a dimensão econômica é importante para a sociedade nossa, como ela está posta hoje, mas que seja determinantemente e ecologicamente responsável, porque a gente simplesmente está esgotando as nossas capacidades e aí não há futuro para isso. Mas sabe o que eu acho que é mais bonito na agenda? Porque não é uma agenda só de governos ou só de empresas. As pessoas podem se identificar com qualquer uma das metas, né, das 169 metas aqui no Brasil agora que tem o ODS 18, que está, né, ampliando essa questão. Então é algo que vem realmente do dia a dia. Não é que eu preciso de uma grande ação. Claro que em escala isso é importante, mas você pode fazer isso dentro da sua casa, dentro da sua comunidade. Você pode utilizar hábitos que a agenda mostra, e ela é muito democrática nesse sentido. Como é que eu adapto cada coisa dessa à minha realidade? Então a gente talvez tenha que olhar muito para o pequeno, para o cotidiano, aquilo que a gente tem no dia a dia, e esses grandes problemas globais que a gente tem hoje, a gente resolve às vezes aqui. E o fórum amanhã ele vai trazer muito disso. O que eu posso fazer no meu dia a dia? Quais são as grandes lições que a gente tem? O que está acontecendo no mundo que está funcionando, que dá certo? E a gente pode colocar aqui dentro do nosso estado, dentro da nossa região, né, dentro da nossa comunidade, para que isso cada vez mais faça sentido. A exemplo das mudanças climáticas, né? A gente vê isso na televisão, desastres, eventos extremos, calor, enchentes. Mas isso já está dizendo respeito à nossa vida, no pequeno, em cada detalhe. Exemplo, agricultura. A gente acha que mudança climática é algo longe, que vai acontecer, né, desconectado da nossa realidade. Mas é uma preocupação que a gente tem, e a Agenda 2030 traz muito isso, os ODS trazem isso. Não, olha para cá agora. O que você, enquanto cidadão, enquanto governo ou enquanto realmente empresário, pode olhar e fazer um pedacinho. Se cada um der um passo nessa direção para um futuro mais sustentável, eu acho que todo mundo acaba ganhando esses frutos, né? Então é um trabalho coletivo. A agenda ensina isso, a gente tem que dialogar, a gente tem que olhar para o futuro com muita esperança e com muita positividade. E eu acho que amanhã no fórum tem muito essa energia, nessa vibração de que a gente está feliz de estar falando sobre isso. São problemas sérios, são problemas estruturantes, mas a gente está aqui juntos para olhar, e a beleza da agenda é que ela lança a lanterna para o futuro. E chama, é um chamado, venha você também, é importante nesse processo, venha fazer parte dessas discussões para discutir, né, para poder construir um futuro muito melhor no hoje, no aqui e agora. É aquela coisa assim, aquilo que eu posso fazer na minha casa, né? Já vai fazer alguma mudança, já vai surtir alguma diferença, e para melhor, né? Para melhor. Então, eu acho que um pouquinho eu faço a minha parte, você faz a sua parte, você faz a sua parte, e a gente vai cuidando do nosso planeta, não é verdade? E não é só essa questão do meio ambiente, mas a questão da sustentabilidade de forma geral. Quantas pessoas não têm uma refeição digna durante um dia, por exemplo, né?
Será que todo mundo tomou um café da manhã hoje? Será que todo mundo almoçou, tomou um café da tarde, né? Jantou? Enfim, são questões que a gente tem que debater, conversar E trazer para a pauta, né? E olhar para isso com muita seriedade, com muita responsabilidade também, né, Lavito? Eu acho que esse é um compromisso de todo mundo junto, vendo como é que a gente pode buscar soluções que visam cada vez mais um país mais justo, um país mais igualitário, porque nós temos problemas no Brasil de desigualdade, violência, fome. Então, são questões que podem colocar o nosso futuro em jogo. E a gente tem que parar e olhar para isso e pensar qual é o próximo passo. Um passo seguro em direção à sustentabilidade. A gente já está quase estourando, mas eu ainda vou perguntar assim, sobre essa mobilização. Como é que você vê, Gisele, essa mobilização no país inteiro? Como é que você vê? Em relação à questão da sustentabilidade, hoje já não é mais uma escolha. Nós precisamos ter essa pauta, a gente precisa olhar para essa agenda para que a gente consiga continuar fazendo, né, as nossas atividades, ter sistemas produtivos que beneficiem todo mundo. Então, a gente realmente precisa disso. E está tendo um despertar, e aí é um despertar de um setor que é muito importante, que é o setor produtivo, que é o setor privado. Então, as empresas estão atentas a isso, para a manutenção de negócios no futuro, né? E aí a gente consegue realmente dar passos sólidos, e eu acho que a conscientização ela vem junto nesse processo com a sociedade, com consumidores mais conscientes, cobrando de políticas públicas, de produtos e serviços mais conscientes. Enfim, eu acho que é um conjunto aí que a gente tem que caminhar estruturando ou desenhando essa nova sociedade, esse novo modelo de sociedade que a gente tanto deseja. Beleza, olha, nosso tempo já foi esgotado. Eu falei com o Lavito Bacarissa, que é secretário executivo da Comissão Nacional, e falei com a Gisele Victor Batista, que é coordenadora de mobilização do Movimento Nacional. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa do VBA Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns ao Movimento ODS Santa Catarina pelo fórum. Muito obrigada a todos, né, que nos acompanham aqui, agradecendo também os palestrantes, agradecendo ao Lavito em nome de todos os painelistas que vão estar lá amanhã e no sábado também. Então vai ser um grande evento. Com certeza. Muito obrigado, gente. É isso aí. Olha, vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais VBA Entrevista para você.